E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, enfim chegamos ao episódio de número 1000. Hoje infelizmente não é um dossiê, mas temos análise especial porque eu quero comentar muita coisa com vocês ainda sobre a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Obviamente iria ter bastante repercussão, teve. Foram inúmeras matérias, tanto da imprensa nacional quanto internacional, Washington Post, The New York Times, Bloomberg, jornais da Argentina, europeus. E o que é que eles falaram? Qual foi a repercussão internacional? Embaixadores aí também comentando, embaixadas, enfim, quero falar sobre isso. Aí foi a imprensa nacional falando que Bolsonaro tem que ser impugnado, as movimentações da esquerda. E uma coisa que eu faço às vezes, que é fazer uma pequena lista, né, com alguns pontos, uns tópicos, a gente vai fazer aquela análise um pouco mais aprofundada da situação. Hoje tem algumas coisas que eu acho que são algumas constatações, dá para bater o martelo. Outras tem algumas perguntas que ficam em abertas e tem umas perguntas que eu acho que a gente vai conseguir responder ao longo do vídeo. E o segundo tema, a gente vai responder uma dessas perguntas. Temos ali a foto de Lula e Bolsonaro, mas não quero adiantar muita coisa. O terceiro tema, a gente também responde mais um pouquinho e aqui dá para adiantar algumas coisas. O Lula tá se encontrando aí com a turma do MDB e o Temer entrou em campo. O Lula quer, porque quer o apoio do MDB já no primeiro turno. Ele inclusive externou para o MDB que ele está muito temeroso em ter um segundo turno contra Bolsonaro. Por quê? Vocês vão entender. E no dia de ontem serão 3 matérias que realmente corroboram para o Lula estar muito preocupado. Uma no Metrópolis, onde uma empresa que faz análises aponta aí que o Lula não é o favoritíssimo, com 100% de chance de vencer, muito longe disso. Uma matéria do Globo, que mostra aí uma redução na diferença, né, da vantagem que o Lula tinha. E saiu hoje de manhã, né, no início do dia, também uma pesquisa do Poder Data, que eu acho que o resultado não é muito bom para o Lula. Também a gente vai falar sobre isso, mais algumas coisinhas. Quero também falar sobre o evento de Bolsonaro, que a esquerda está tentando aí sabotar, mais algumas coisinhas ligadas à terceira via. E no final, Bolsonaro também conversou com o Zelensky. A imprensa tentou criar o caos, que Bolsonaro não presta, que é isso, que o Brasil ampara internacional. E eu acho que é exatamente o contrário. Quero mostrar para vocês algumas coisas aí que diz respeito ao Brasil, à Europa, falar de inflação e alguns temas assim gerais. E vamos começar com o nosso primeiro tema. Vejam só. Folha de São Paulo, que é um veículo que a gente está comentando bastante sobre ele no que diz respeito às eleições de 2022, sobre essa coincidência que várias pessoas ligadas à esquerda e pessoas que inclusive fazem parte em posições de destaque em ONGs, tipo Comissão Arnes e várias outras, né? Eu quero falar da Comissão Arnes porque a gente está falando bastante dela recentemente. A Folha de São Paulo está aí falando, sempre está dando repercussão, tudo que sai lá fora a Folha de São Paulo repercute. Algumas coisas interessantes assim, né? Uma movimentação que chama a atenção. E aí o Vinícius, para esquecer essa matéria que saiu ontem, mídia estrangeira critica a fala de Bolsonaro e prevê derrota esmagadora para Lula. New York Times, Bloomberg e outros veículos cobrem com mais atenção e peso no exterior as investidas de Bolsonaro. Quem está prevendo derrota é a mídia. Não é nenhum analista, né? Não é nenhuma pessoa, grupo assim que faz análise para o mercado, etc. Não, é a mídia. É a mídia. E a gente sabe que a mídia, ela realmente, de forma internacional, tem um alinhamento mais à esquerda. Então não muda nada. O Vinícius diz, né? Agora que eu fico ainda mais desconfiado, né? Tem que ficar, né? A imprensa internacional cobrindo de perto. Bolsonaro testa prévia de sua estratégia contra a derrota. Quem diz? New York Times. Saiu também na Folha de São Paulo. Evento com diplomatas alimenta temores de que não aceitará a eleição que, pelas pesquisas, perderá de forma esmagadora. Além do principal jornal dos Estados Unidos, serviços noticiosos como Bloomberg, Associated Press, Reuters também cobriram destacando que ele quis lançar dúvida, semear dúvida ou, mais diretamente, atacar o sistema eleitoral. Você está vendo aí, né, qual foi a temperatura das notícias que rolaram aí no exterior. A Veja também falou sobre isso. Imprensa internacional vê discurso golpista e compara Bolsonaro a Trump. Principais jornais do mundo destacaram de forma negativa os ataques do presidente brasileiro às urnas eletrônicas em uma reunião com diplomatas. E a maior parte desses jornais, né, Bloomberg, principalmente também a Associated Press, ele não é tão conhecido, mas muitos veículos, eles basicamente só pegam a matéria e repostam no seu veículo, né, e saem jogando notícia à frente. Então, o que a esquerda queria, eles continuam fazendo, na verdade, né? Não só surgiu de agora. Não é de hoje que estão surgindo
matérias e iniciativas de políticos, influenciadores, representantes da esquerda internacional, comentando aí sobre as eleições que teremos agora em outubro de 2022. E tá aí, né? Bolsonaro fez a reunião, conversou com os embaixadores e a imprensa tá aí. Olha a preocupação da imprensa. A imprensa inteira, do mundo inteiro, fez questão de comentar sobre isso. E qual a importância? A gente chega lá. Calma. Vamos por partes. Aí o valor, isso aqui também saiu no Globo, trouxe a notícia que eleições brasileiras são modelo para as nações do hemisfério e do mundo, diz Embaixada dos Estados Unidos. Como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. Diz nota distribuída à imprensa. É aquela nota que não diz nada, no fim das contas, né? Tá, a gente confia, etc. Beleza, é modelo. Assim, apoia as instituições. Mas também não falou nada contra Bolsonaro. É aquela típica nota que parece que alguém ficou assim, né? Solta uma nota aí, por favor, vai. Dá aí uma entrevista, solta uma nota, vai. Ajuda aí. Tudo bem, é do jogo. Governo Bolsonaro. Judiciário e oposição reagem a Bolsonaro e procuradores cobram aras por investigação. Uma coisa que eu acho que dá para constatar, não precisa fazer muito reboliço, é o seguinte. Você consegue ver que toda a oposição no Brasil, e a oposição que eu digo assim, todas as pessoas que fazem oposição, não só a classe política, todo mundo que faz oposição saiu do armário e estava meio que um discurso único, onde Bolsonaro é uma grande ameaça, é um grande problema, precisa ser parado, algo precisa ser feito contra Bolsonaro. Todo mundo com o mesmo discursinho, né? Todo mundo virou amigo, nós vamos ser amigos, vamos nos unir em nome de uma causa maior. Quantidade de gente que saiu do armário dando pitaco sobre o que está acontecendo, de artista, de político, de procurador, gente do judiciário, não está aí no gibi, né? Empresariado, todo mundo resolveu criticar Bolsonaro. Outra coisa que chama atenção também, isso aqui você pode colocar no mesmo balaio de gato aí da imprensa internacional, comentando. Isso daqui você também junta ao que falamos no vídeo de ontem, iniciativas das ONGs e institutos da esquerda de levar notícias, né, para organizações internacionais, políticos. E dessa vez, quem aparece aqui é a Transparência Internacional, a ONG lavajatista, né, ligada ao Moro, ao Dallagnol, assim, ligada assim, de muita proximidade, pautas similares, sempre apoiaram aí a turminha do Marreco, uma ONG que recebe dinheiro, né, recebe dinheiro, né, recebe apoio, da Open Society Foundation, que é do Soros, né, já recebeu apoio no passado do Pierre Omidyar, da Sanford, beleza. E eles fizeram uma ação, que inclusive ganhou os holofotes aí na CNN. A CNN fez questão de distribuir a notícia. A Daniela Lima, que conta para o Brasil que a Transparência Internacional enviou um ofício a diversos embaixadores com a checagem de fatos do que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro em reunião com diplomatas na segunda-feira. Eu falei, tá, deixa eu ir atrás disso daqui para entender de forma um pouco mais profunda o que é realmente a Transparência Internacional se predispôs a fazer. Eles fizeram lá uma thread no Twitter falando que a Transparência Internacional Brasil, que ela tem em vários países do mundo, é uma ONG gigante, compartilhou hoje com embaixadores e organizações multilaterais, mandou para a turma da ONU, da Unesco, não sei, o detalhado trabalho de fact-checking profissional realizado pela agência Lupa, que inclusive foi uma agência que recentemente teve uma derrota aí, né, no judiciário. Parece que ela não estava falando a verdade e aí acabou perdendo na justiça. Mas tudo bem. Sobre informações falsas e manipuladas que Bolsonaro apresentou à comunidade diplomática em Brasília. Estamos seguros de que os embaixadores estão cientes da campanha de fake news da parte do presidente Bolsonaro. O objetivo é deixar devidamente documentado mais este gravíssimo ataque do presidente às instituições brasileiras. Devidamente documentado. Documentado. Essa palavra é importante. É vital o registro sistemático.
das condutas do presidente da República que podem configurar crimes de responsabilidade, mas que não são devidamente processados graças à cooptação das instituições de controle e esfacelamento do sistema de responsabilização jurídica e política. Minimizar a conduta do presidente como bravata irresponsável ou sandice é imprudente. A comunidade internacional deve ter consciência da degradação democrática, iminente risco de uma ruptura eleitoral e conflagração violenta no Brasil com graves consequências à estabilidade internacional. Desde 2019, mais uma vez, documentamos e denunciamos à comunidade internacional a deterioração do Estado Democrático de Direito no Brasil em nossos relatórios. Esperamos que o evento de ontem tenha dissipado qualquer dúvida sobre o grave processo de desestabilização em curso no país, né? Não tem como mais ter dúvida. O Brasil está diante de um golpe iminente. E perceba, registro documentado, uma ONG com alcance, que fala com várias pessoas. Eu não estou falando isso de forma aleatória. Pensa o seguinte, antes de mostrar algumas coisinhas para você entender por que eu estou batendo nessa tecla. Quando você tem um trabalho, né, sei lá, quando você produz alguma coisa, ainda que você produza uma informação via vídeo, uma aula, etc., sempre tem aquele trabalho escrito. Sempre tem, né? Por mais que a informação você possa tirar dúvidas, sabe? Ter vídeo tutorial. Você tá com dúvida disso daqui, faço dessa forma. Sei lá, informações, imposto de renda. Você vai achar algum vídeo na plataforma aqui, sabe? Como fazer imposto de renda. Mas sempre existe aquele manual. A melhor forma de você registrar uma informação ainda é por escrito, porque por escrito tá lá, a pessoa tem como ir, na calma, você não precisa pausar o vídeo, rever, voltar, não, o cara vai ler, reler, destaca, faz uma coisa ou outra. Esse trabalho documental é importantíssimo, é importante, sempre documentar. Porque eu estou batendo nessa tecla. YouTube derruba a live de Bolsonaro sobre a questão aí das urnas de 2021 e analisa mentiras a embaixadores. YouTube derrubou, né, a live de julho de 2021. E também avalia se vai manter no ar a transmissão desta segunda-feira. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, aí vocês vão entender porque eu estou batendo na tecla da documentação. Chega na eleição, sei lá, Bolsonaro ganha. Bolsonaro ganha, como eu tenho dito para vocês. E vem a narrativa que Bolsonaro não é um presidente legítimo, porque ele teve votos, né? Ele venceu no voto, mas ele mentiu para a população. Ele causou um estado de terror psicológico nas pessoas, através da mentira, falando que o PT estava manipulando, todo o processo eleitoral, etc. Na hora dele falar que, não, isso é tudo... Não foi nada disso. Não foi sim, você teve a reunião lá, reunião golpista, você aquelas falas golpistas, você atacou a democracia. Ele falou, não foi isso que eu fiz. O que eu fiz foi isso. Aí tá, tem como você provar? O vídeo não existe mais. Assim, eu acho que lá na gravação, né, deve ter alguma cópia física, né, que não tá na internet. Mas você entende a questão da documentação? Hoje no mundo que a maior parte da informação as pessoas recorrem assim online, se não está na internet, dificilmente a pessoa vai ter acesso, né? Isso, as pessoas não vão mais na biblioteca uma coisa ou outra. Então, olha a importância de você ter registro das coisas. A esquerda é mestre nisso. Enquanto isso, as coisas que a direita vai fazendo, né, meio que elas vão desaparecendo pelo caminho, né? Não, isso aqui não pode falar, esse trabalho aqui não pode, esse artigo científico, sei lá, é negacionista. E aí vai indo, aí vai indo, aí vai indo. E aí você coloca parte, porque a gente está diante de tem uma questão grande, né? Você está vendo, tem um embate de duas narrativas. Tem uma narrativa na direita, tem uma narrativa na esquerda. Uma das duas está do lado da verdade. E uma dessas duas, né, que na maior parte do tempo, na verdade, é a da direita, você vê que está sendo colocado numa espiral de silêncio. Então, se a pessoa não consegue ouvir um lado, só consegue saber o que está na direita sobre o que a esquerda conta, a coisa não fica muito boa. Não fica muito boa. Acho que vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Aí vamos continuar. No ar, lives de reunião com embaixadores somam 1.200.000 visualizações em perfis. E você vê que a imprensa está preocupada. Está preocupada. Não,
Ó, essas informações aí de Bolsonaro são muito problemáticas, muito problemáticas. Vamos tentar aqui criar uma base, né? Mostrar como isso é perigoso, tem que sair do ar. O documento da Transparência Internacional, né? Não, o documento tá lá bonitinho. Esse daí ninguém vai apagar. É capaz de virar, sei lá, patrimônio histórico do Brasil. A esquerda já começou a agir. PDT e PT acionam o TSE para excluir vídeos de Bolsonaro com embaixadores. Tem que tirar o vídeo. Tem que tirar o vídeo. Tem que tirar o vídeo. O documento da Transparência Internacional, patrimônio histórico. Rede do Randolfo Rodrigues e PCdoB pedem ao TSE punição a Bolsonaro e também ao PL após os ataques. Punição. Não queremos punição. E a gente comenta sobre isso aqui daqui a pouco. Aí a UOL tá ajudando a Globo a fingir imparcialidade num raro momento opinativo. Raro. O Jornal Nacional de ontem caracterizou uma das falas do presidente como golpista. Um raro. Hoje isso aqui é o Jornal Nacional todos os dias. Todos os dias. Você vê. Olha como a oposição tá jogando fechadinha. Oposição jogando fechadinha. Assim, 4-4-2 padrão. A Flávia até diz, né? Raro? Apaga aqui, que tá feio. Apaga que não tem tempo. Várias pessoas comentaram, como eu falei pra vocês. Entre elas, Daniela Mercury e Wagner Moura. Eles repudiam mentiras de Bolsonaro sobre urnas. Quem viu o vídeo de ontem, eu mostrei que várias iniciativas que estão sendo feitas aí pelas ONGs para demonstrar para o mundo os problemas do Brasil está contando com o apoio do Washington Brazil Office, WBO, que tem lá 5 grandes conselheiros, que desses 5, entre eles temos a Daniela Mercury e o Wagner Moura. E a Folha de São Paulo que está sempre dando notícias sobre o Washington Brazil Office, que já apareceu também no passado, quando o Leonardo DiCaprio, o Mark Ruffalo estavam dando pitaco aí, né? Ai, jovem, tire o seu título, faça isso, faça aquilo outro, tá, mas olha, pegando fogo. Então isso também chama a minha atenção. Porque muita gente reclamou, mas a Folha de São Paulo fez questão de dar destaque aos conselheiros do Washington Brazil Office. Continuemos. A imprensa está tentando levantar a bola para ver se o Randolph consegue cortar. Merval Pereira, candidatura de Bolsonaro, deveria ser impugnada. O presidente usou o Palácio do Planalto para campanha eleitoral. Se o vídeo de Bolsonaro não existe, vamos pensar o seguinte, na cabeça do isentão. O vídeo de Bolsonaro foi removido. Não tem um registro. E até tem, mas como é que o cidadão vai ver? Porque não está na internet. Ele vai assistir como? Na TV não vai passar. E o Globo tá falando para ele, ó, o Bolsonaro fez campanha eleitoral. E aí? Quem é que tá certo? Tá aqui, né? Um registro salvo. Esse aqui você tem como ter acesso. O de Bolsonaro eles querem tirar do ar. Vamos tirar do ar. E aí? Será que fez ou não fez campanha? Bolsonaro falou que não fez, mas o Globo falou que fez. Tem o registro para provar? Tem. Mas vai passar na TV? Não vai. Vai disponibilizar como? O vídeo não pode ir pro ar. Mas tá aí, ó. O Merval não, tem que ser impugnada. O Merval Pereira é aquele jornalista que, na campanha de 2018, Bolsonaro, naquela entrevista da Globo News, que ele mostra a canela, né? A meia com a canela e fala com a Miriam Leitão. Ele fez uma piadinha com o Merval, né? Que perguntou, eu não sei se você é, sei lá, Bahia ou Vitória, então, tá entendendo o que eu tô falando, né? Não sei se você é arco-íris ou você não é. O Merval deve estar ficado muito chateado. E o Merval também é o jornalista que escreveu um texto sobre as coxas do Lula no jornal o Globo. Todo mundo, né, jogando fechadinho. O Estado de São Paulo também seguiu a mesma linha. Razões para barrar a candidatura de Bolsonaro. Isso porque o Lula, favoritíssimo, né? Lula vence com as... Gente, o Lula ganha em todos os cenários. E mesmo vencendo em todos os cenários, ele ainda precisou trazer o Alckmin para perto. O Lula não só vence em todos os cenários, como o Bolsonaro é o mais rejeitado. Eu falei trazer o Lula para perto, não, era o Alckmin para perto. Além de trazer o Alckmin para perto, o Lula ainda precisa se unir com o MDB, a Rede, o PSB,
todos os partidos de esquerda, né? Rede, PV, Solidariedade, precisa do PSD do Kassab, mas ele é favoritíssimo. E ainda assim, precisam barrar a candidatura de Bolsonaro. Vê isso na urna, pô. Uma preocupação interessante, né? E essa daqui a gente vai ter uma resposta um pouco mais profunda para dar no tema que vem a seguir. Se essa matéria aqui na Folha de São Paulo, eu não sei se ela é verdadeira, eu não sei se ela é falsa, porque em tese a Folha de São Paulo teria obtido informações com o núcleo da campanha de Bolsonaro. Não sei se a campanha de Bolsonaro, né, pessoas da campanha, iriam conversar com a Folha. Isso pode ter acontecido mesmo, pode ter, não vou dizer que não. Até diria que realmente aconteceu. Mas vamos tentar ver aqui, né, independente se conversaram ou não. O que é que a Folha está falando? Campanha de Bolsonaro diz que fala a embaixadores freou busca por agenda positiva. Em torno do presidente, queria que ele ocupasse o noticiário com redução no preço dos combustíveis e benefícios sociais. E aí dizem, né, que essa reunião com os embaixadores só serviu para interromper uma onda de agenda positiva com a qual esperavam lucrar esta semana. Então vamos lá. Tracei aqui uns tópicos para eu não perder o raciocínio. Primeiro deles, a questão tem várias frentes e existe uma questão. Qual é a questão? A gente vai ter eleição agora em outubro, isso não tem como questionar, é um fato, teremos eleições em outubro. Eu acho que também não temos muito do que questionar que existe uma movimentação da esquerda de tentar descredibilizar Bolsonaro enquanto candidato e também como presidente da República, não sou o pior presidente da história do Brasil. Eu acho que está bem claro, existe essa tendência, Bolsonaro não presta, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro, e estão fazendo isso daí reiteradamente, todos os dias, uma matéria diferente, e bate em Bolsonaro, e bate no governo, e bate nos militares, e fala que vai ter golpe, e fala que os apoiadores de Bolsonaro são agressivos, são violentos, e propagam fake news, todo dia tem. Só que, olhando para a reunião em si, essa reunião, ela tem algumas frentes diferentes. Por quê? A gente tem a questão, que foi, acho que o ponto central da reunião, que é a questão do processo eleitoral. Bolsonaro tem um ponto dele, que é um ponto, acho que a maior parte das pessoas da direita concordam, né? É a questão aí de um aprimoramento no processo eleitoral. E a esquerda também tem um ponto dela, e tem esse embate que vem em várias camadas. E aí você tem a questão política, se vai ou não realmente conseguir implementar essa mudança, questões jurídicas, narrativa, etc. E aí que entra nesse ponto. E tem várias dessas frentes dessa questão que envolvem a reunião. Então você vai ter, por exemplo, o impacto político. Essa reunião, o que será que ela vai mudar na prática mesmo sobre o problema? O problema que foi apresentado, esse é o problema que Bolsonaro apresentou. O que vai conseguir de mudanças? Esse é o primeiro ponto que eu não consigo ainda ter uma resposta. Eu acho que isso é uma pergunta que está em aberto. O que Bolsonaro consegue com isso? Será que ele falou que, inclusive, que teriam novas reuniões, novas falas? E foi o primeiro ponto aí. Teve uma repercussão na imprensa. Será que esse evento vai ter uma próxima reunião, uma nova exposição? Bolsonaro teria dito que tinha mais alguma coisa. O pessoal fala também que, vai ter o 7 de setembro, etc. Enfim, é um que eu não consigo ainda medir, bater o martelo para você falar, eu acho que politicamente a gente vai ter uma mudança, não vai, sei que, essa interação entre os poderes, até que ponto vai? Para mim isso está meio aberto. Essa reunião, ela vai ter as questões ligadas à frente jurídica. Como vocês já viram, o PDT já entrou na justiça junto com o PT, a Rede entrou junto com o PCdoB, e a gente sabe como é a esquerda, ela vai acionar a justiça e eu acho que todo mundo torce que não, mas e se Bolsonaro sofrer algum tipo de punição? Não acho que vai ser impugnado. Acho que isso é muita balada da imprensa, é muito chororô. Mas eu acho que não vai. Não vai. Mas e se sofrer algum impacto jurídico? Vai valer a pena? Não vai valer a pena? Aí a gente precisa também analisar o ganho político, mas que eu acho que não dá pra ver agora, não dá pra bater o martelo agora. Aí a gente entra na questão da narrativa. Eu acho que tá batendo essa tecla tem muitos dias. Está claro que a esquerda vem com a narrativa. Bolsonaro teve essa reunião. Quanto essa reunião impactou em termos de narrativa? Conseguiu sobrepor o que a imprensa vinha falando? A repercussão? Se a gente olhar assim de forma internacional, de forma assim um pouco mais fria,
Só assim o que realmente vem saindo nos principais veículos fica realmente parecendo que não conseguiu o efeito desejado com a população. Mas tá, a população internacional não vota no Brasil. Bolsonaro falou com os embaixadores. Qual era realmente o objetivo de Bolsonaro? Isso fica difícil você saber. Ele quer conversar com pessoas ao redor do mundo, ele quer que o mundo entenda, ou a preocupação maior dele é conversar com os governos internacionais? Porque ele está falando diretamente, porque ele falou com os embaixadores. E os embaixadores devem fazer algum tipo de reporte, né? Reportar aí para os seus superiores. E aí? Então aí você também teria que saber disso. E, obviamente, essa reunião ela tem um impacto eleitoral. Todas essas matérias da imprensa, essas movimentações, é para tentar causar um desgaste em cima de Bolsonaro. Ao mesmo tempo que Bolsonaro vem mostrando várias coisas, vem alertando sobre algumas coisas que o preocupam, que acho que preocupa a maior parte da direita, e aí que coloquei ali em parênteses, os indecisos. E isso é uma coisa que a gente tem que medir. Qual será o impacto disso sobre os indecisos? Então, olhar para essa reunião assim do nada e falar, foi bom, foi ruim, vencemos, aí colocou tudo. Bom, quando a gente olha essa reunião de forma assim, direita, esquerda e indecisos. A direita já sabia mais ou menos o que Bolsonaro falou. Já tem um grande parte dele tem opinião formada, assim como a esquerda também. E os indecisos? Esse que é o grande ponto, que tem a ser assim, visto, né? Porque temos eleições agora em menos de 90 dias. Uma coisa que está constatado, não tem apoio da mídia. Não tem. E outra que ficou constatada é o choro internacional. E isso diz muito. Olhem a preocupação que o mundo está tendo com o Brasil, com as eleições brasileiras. Uma preocupação fora do comum. Fora do comum. Brasil, país, terceiro mundo, América do Sul, os maiores veículos do mundo escrevendo sobre o Brasil. O que está acontecendo? Que preocupação é essa? Será que é porque o Brasil, cada vez mais, está se apresentando como um país importantíssimo para o futuro do planeta? Questões primeiro ligadas à agricultura e energia. A agricultura e energia. Então está todo mundo interessado no futuro do Brasil. E isso daí demonstra que até outubro vai ter terão muitas forças internacionais tentando, né, dar uma força aí, sei lá, pro seu candidato do coração. Eu acho que a maior parte delas não vai estar apoiando o Bolsonaro. Depois tem um ponto que a gente também tem que ficar sempre de olho nisso. União da oposição. Eu vim falando isso ao longo do vídeo, no início. Você pode ver, quando tem esse tipo de evento, a oposição acaba se unindo. Ela acaba assim, né, tendo um certo fortalecimento de vínculos, de laços entre si. Valeu a pena? Não valeu a pena? Teremos que olhar o desdobramento das ações, principalmente assim, o resultado político da situação como toda, se vai ter um ganho, não vai ter um ganho, etc. Mas é um ponto que mantenham no radar. Toda vez que tem uma crise assim, percebam que você consegue meio que unir a oposição. Colocar para setores da esquerda, conversar entre si, artistas, com políticos, etc. Tudo em nome de uma causa maior que é derrotar Bolsonaro. Aí que vem a matéria da Folha de São Paulo. Agenda positiva ofuscada. E nesse ponto aqui, eu tendo a concordar que existe um ofuscamento. Não só com essa questão da reunião, mas também com a notícia que saiu lá da tal censura, etc. Que eu comentei com vocês ao longo do dia de ontem. Eu vejo que a direita, ela ainda está num ponto, sabe? Está muito reativa, muito reativa. O que realmente vai para frente são as notícias de calamidade. O ser humano é assim como um todo, não só a direita, como a esquerda, como um todo, né? O ser humano é assim. E esse aqui é um ponto, pessoal, que independente de qualquer coisa, neste período que estamos, tente fazer um esforço um pouco maior de não perder esse fio da meada. Aconteceu o caos, aconteceu um evento, que é um evento importante. Essa reunião era um evento importante, não tinha como eu deixar de comentar. Mas não esqueça da agenda positiva. Pô, você tá aí, você tá na rede social, você tá consumindo conteúdo, você tá comentando sobre isso, beleza. Mas sei lá, faz uma postagem no dia. Você é ativo no Twitter? Faz uma postagem no Twitter, no Instagram, no Facebook. Uma informação positiva, porque todo dia tem informação positiva. Informação positiva tem todos os dias. E
querendo ou não querendo, o eleitor indeciso, neste momento, ele não está muito preocupado com essa questão. Ele não está porque ele não acompanha a política. Ele não consegue entender. Quantas e quantas pessoas acham que Bolsonaro quer a volta, né, da cédula? E não é isso. E é aquela confusão, aquela coisa. Às vezes você senta, você explica, no final o cara fala, pô, velho, era isso que Bolsonaro quer? É. Pô, isso é bacana. Isso é bacana, eu concordo. Concordo, isso é bacana. Mas porque ele não acompanha a política. Nesse momento ele está preocupado com o bolso, com a inflação. Se vai viajar no final do ano, se não vai. Entre na treta. Coisa importante. Não vai, ninguém quer ver a esquerda, né, atropelar, passar por cima, a imprensa fazer a festa e ninguém rebater. Não, tem que rebater, tem que mostrar os absurdos que a imprensa está fazendo. Mas não esqueçam da agenda positiva. Talvez seja isso que a imprensa quer, soltando várias e várias notícias sem pé nem cabeça, que é para embaralhar o meio de campo. E é esse trabalho que vinha sendo feito todo dia. Nossa, as últimas 3 semanas é só golaço do governo. Golaço atrás de gol. Gol de placa no ângulo, vixi. Sensacional. E vou mostrar para vocês algumas notícias. E também quero relembrar de uma coisa, o seguinte. Nessas tretas, sempre tente dar uma respirada. Porque quando chega naquele ponto que a treta realmente cresce, aí começa a haver aquele clima de tensão no país, esse cenário só favorece os tais bombeiros, né? A turma democrática, né? Mais equilibrada, de centro, que vem para intermediar os problemas, tentar resolver uma coisa para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, nunca, sabe, favorece a turma da direita. Nunca favorece a turma da direita. Olha com um pouco mais de frieza, não deixa se levar. Ah, só isso aqui na empresa. Ah, beleza, calma, respira, dá uma olhada, pensa. E sempre, assim, pelos próximos 80 dias, até as eleições, lembre, agenda positiva. Agenda positiva. Pô, como é que eu posso ajudar com isso? Uma postagem por dia nas redes sociais? Não é um bom caminho. É um bom caminho. E aí, vejam só. Agenda positiva ofuscada. Bolsonaro estava colocando isso aqui ontem, ó, lá no Twitter. Transposição do Rio São Francisco no Ceará. Cachoeira de Missão Velha, Rio Salgado. Se teve uma coisa que esse governo fez, foi levar água para o Nordeste. E isso daqui realmente não é você libertar a pessoa, sei lá, das amarras políticas. Isso aqui é você dá liberdade e realmente sim de viver, cara. Agora você tem água. Agora você tem 2 horas a mais no dia que você gastava indo atrás de água, que você tinha, sei lá, problemas ligados à falta de água. Não tem mais. Não tem mais. Agora tem água no Nordeste. Tem água. Ontem também a gasolina caiu mais 20 centavos. Finalmente a Petrobras acordou. Petrobras reduz o preço da gasolina. A partir de amanhã, 20 de julho, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. A redução é de 5,18%. Brevemente o Brasil terá uma das gasolinas mais baratas do mundo. E aí? Todos vocês viram essa notícia da gasolina ontem? Vocês conseguiram ver que ela baixou? Pô, isso aqui é uma coisa que impacta a vida de todo mundo, né? Isso aqui é capaz de todo mundo ter visto. Saiu na Record, né? R7, preço da gasolina vai cair 20 centavos por litro nas distribuidoras. E quando a gasolina cai, a inflação também tende a cair. Redução de 20 centavos no preço da gasolina tira meio ponto percentual do IPCA em julho e 0,15 pontos percentuais em agosto. Projeção para IPCA de 2022 cai de 7,1% para 6,9%. Inflação abaixo de 7%, né? Pelo menos aqui no início do IPCA. Notícia positiva. Inflação desacelera nas 7 capitais na segunda medição de julho, diz a Fundação Getúlio Vargas. Índice de preços ao consumidor semanal passou de 0,69% na leitura anterior para 0,24%. Prontos para a deflação em julho e agosto? Brasil tem melhor ambiente para participações público-privadas, acho que é isso, PPPs, entre os países da América Latina. Diz o BID. Quem é o BID? Banco Interamericano de Desenvolvimento. Saiu no G1, também saiu no Globo. Olha o gráfico lá, ó. Olha o Brasil lá em cima, primeiraço, na frente do Chile, depois vem o Uruguai, Colômbia, Peru, etc. E a diferença assim, ó, o Brasil tá um ponto na frente do Chile, mas quando você compara o Uruguai, meu amigo, já é quase 10 pontos. Dá 9,5 pontos na frente, numa escala de 0 a 100. Vocês viram essa notícia ontem? Todo mundo viu isso daqui? É notícia positiva, né?
É notícia que, sei lá, num dia comum, as notícias positivas têm tendência a repercutirem mais. E eu acho que esse aqui é o tipo de notícia que o isentão quer ver. Aquele cara preocupado, né, em boletar, viajar no final do ano. PPP de esgoto no Ceará atrai. Mas, tem que ter um mas, disputa deve ser menor. Consórcio da GS, Inima e Marquise já manifestou interesse pelo leilão de 2 concessões, né, lotes na região de Fortaleza e do Cariri. É o marco do saneamento, né, rendendo mais frutos, mais obras, mais emprego, investimento, economia girando, melhoria na qualidade de vida. Todo dia tem notícia positiva, Agora, quando a gente entra nos períodos de treta, aí, meu amigo, é o tempo todo falando treta. Não podemos deixar a imprensa brigando, falando o que quer, né? Sem ser rebatida. Mas não esqueçam da pauta positiva. Estamos a menos de 100 dias das eleições. É o que em outubro, dá uns 80, 70 e poucos dias. Não esqueçam das pautas positivas. Enquanto isso também, olha a imprensa. Até quando a regulação da mídia será um tabu no Brasil? Isso daqui não é uma notícia positiva, mas isso daqui também é uma notícia que precisa ter repercussão. Porque isso daqui é o que pensa o Lulinha, a turma do Lula. Enquanto a Europa avança no tema diante dos novos desafios, debate segue interditado por aqui, escreve a Bia Barbosa. Não só rebater a imprensa, mas a agenda positiva. E temos que lembrar para a população quem que está aí querendo voltar para um 3º mandato. Olha só que interessante. Será que essa notícia aqui da esquerda, em um dia comum, iria ter tido um pouco mais de repercussão? O Felipe Ret é alvo de buscas no Rio após suposta distribuição de orégano em show. Polícia retém drogas e o celular dele e vai periciar as mensagens, os vídeos. O Felipe Ret é o lulista que estava com a Anitta no vídeo onde ela faz aquele apelo para o Lula legalizar. Olha só. Olha o que a turma do Lula anda fazendo, rapaz. Aí, ó, fórum. Anitta acaba eleitoral. Cantora faz Felipe Ret confessar que vai no Lula. Lulista. Mostrar para a sociedade. Essa aqui é a turma do Lula. Mas aí tá toda a imprensa batendo em Bolsonaro. Esse tipo de notícia ela é meio que é deixada de lado. Os escândalos recentes vai ficando de lado, porque aí fica tanto tempo assim, rebatendo a imprensa, que às vezes quer sempre dar repercussão nesse tipo de notícia. É importantíssimo. Olha isso daqui. Benchimol, o amigão do Lula, né? O Benchimol da XP. Teremos aí em breve um evento, a Expert XP 2022. Quem estará presente? A também lulista, a GK. Eu não sabia quem era, mas o pessoal trouxe aqui, né, no Twitter algumas notícias. O Renato colocou isso daqui, ó. Ele pergunta: essa é a nova Expert do Benchimol da XP? Ele diz, né? Cantora expõe farofa da GK, revela consumo de drogas e prostituição dentro da festa e detona. Falsidade que eu nunca vi. Isto é, gente, GK sobre farofa. Chamei uns 20 boys pra me pegar. Quando vi, não dava conta. Essa é a turma que quer eleger o Lula. Essa é a turma aí que vai estar participando desse mega evento da XP. O que será que o isentão pensa disso? E aí, olha só. Foto do Lula com Temer não é à toa. Dia 18, o Baleia Rossi veio a público aí para tentar desmentir que o MDB está rachado. Só mentira. Mentira. Não, o MDB está tudo unido, né? Conversei há pouco com alguns dirigentes do MDB que supostamente estariam com outro candidato a presidente. Eles me garantiram que vão apoiar Simone Tebet na conversão que vai homologá-la candidata. Decidimos por maioria, respeitando as minorias. Teremos apoio nos 27 estados. Será mesmo? A Veja nos conta que a lista de caciques do MDB que se encontraram com Lula em São Paulo. O Baleia falou que todos os 27 estados estarão com Simone Tebet. Já a Veja diz que Renan Calheiros, Renan Filho,
Paulo Dantas, que é governador do Alagoas, Marcelo Castro do Piauí, Rose de Freitas do Espírito Santo, Eduardo Braga do Amazonas, Veneziano Vital do Rego da Paraíba, Eunício Oliveira do Ceará, Garibaldi Alves Filho do Rio Grande do Norte, Edson Lobão do Maranhão, Leonardo Piceno do Rio de Janeiro e Lúcio Vieira Lima da Bahia, todos estes grandes nomes MDBistas se encontraram com Lula em São Paulo. Parece que o Baleia Rossi tá desinformado, né? Estão passando a perna do Baleia Rossi. Ala lulista do MDB trabalhará pela desistência de Tebet e ameaça boicotar convenção. Candidatura anti-morta, né? Tá mesmo? Aqui não vai para lugar nenhum. Olha lá. A lulista já tá querendo trabalhar. Aí o IG fala que aliados de Lula no MDB pedem ação de Temer para rifar a Tebet. E o Temer? O que foi que ele fez? Temer atende a ala do MDB pró-Lula e agora tenta adiar ato para oficializar a Simone Tebet. Um ala do MDB que quer apoiar o Lula no primeiro turno conseguiu nesta terça o apoio do Temer para tentar adiar em 8 dias a convenção do partido que vai definir o rumo da sigla na eleição presidencial. Você vê que o Lula está empenhado. Tem mais uma coisa sobre o MDB, mas eu quero trazer essa notícia aqui primeiro. Senador ruralista do Mato Grosso ajudará em programa de governo de Lula. É o Carlos Favaro, do PSD do Kassab, vai estar ajudando, membro da bancada ruralista, fará parte da equipe responsável pela elaboração do programa de governo do Lula. E aí veja só, Metrópolis nos conta o seguinte: Lula relata ao MDB preocupação com o segundo turno contra Bolsonaro. Embora lidere as pesquisas até agora, o ex-presidente Lula relatou a caciques do MDB uma preocupação com o eventual segundo turno contra Bolsonaro. Está preocupado. Na reunião com MDBistas, nesta segunda-feira, o petista avaliou que Bolsonaro dobrará a aposta na radicalização no eventual segundo turno, que por isso precisa vencer a eleição já no primeiro. Segundo relatos, Lula usou esse argumento para reforçar o pedido por um apoio formal do MDB já na primeira etapa do pleito. O Lula disse, inclusive, estar disposto a conversar com quem precisar da legenda. Com quem precisar, eu converso. O Kassab falou que estava conversando com o Lula. O Lula teve com o Pacheco. O Favaro vai apoiar o Lula também. Você acha que esse tipo de conversa que o Lula está disposto a ter com o MDB, você acha que ele não já fez com outros partidos? A gente não está comentando, mas meses atrás, o Globo bateu o martelo e falou que o FHC vai apoiar o Lula, só está esperando a hora certa de fazer a movimentação. O PSDB não tem candidato. Ainda mais se a Simone Tebet não tiver candidatura. Vai apoiar quem? O Lula, né? O Lula precisa do apoio de todo mundo. Todo mundo. Conseguiu o apoio do Kassab, do Pacheco, o PSD trouxe para perto. Tá aí agora com o MDB, o PSDB vai apoiar também e toda a esquerda. Com exceção aí, em tese, do Ciro Gomes. No primeiro turno vai estar aí, mas no segundo turno, obviamente, é Lula, sem sombra de dúvidas. E o que chama a atenção é uma coisa que a gente vai falando, já deve ter uns 3, 4 meses. Olhem a preocupação da esquerda com o segundo turno. No segundo turno, não tem terceira via. Não tem Ciro Gomes, não tem ninguém. É Lula versus Bolsonaro. Aí é aquele eleitor que tá em casa, principalmente o isentão. Ah, eu não vou votar. Vota nulo, etc. Eu vou falar, rapaz, é o Lula, bicho. Eu jurava, sei lá, o cara, ele tava em casa, ele queria acreditar que o Ciro Gomes pudesse ir pro segundo turno. Ele ia lá, votando Ciro Gomes. Ele não queria decidir, ele sabe, esse primeiro turno, vou esperar aí pra ver quem que vai pro segundo turno. Quando chegar o segundo turno, eu vou sair de casa e voto. E aí chegou o segundo turno. E é o Lula. E é o Lula. E aí o Brasil vai ter que falar, cara, a gente vai votar, a gente vai deixar o Lula vencer. É sério, o Lula. Será que a gente odeia Bolsonaro a esse ponto? Eu sei que a Globo falou tanta coisa, eu nem lembro o que a Globo falou pra mim, mas a Globo me falou que o Bolsonaro não presta, mas é o Lula, bicho. É o Lula. E é por isso que eu falo pra vocês que eu sou sincero a falar, eu apostaria que Bolsonaro leva. A Eurásia vê 65% de chance de Lula vencer. Ué, 65%? Mas segundo o Datafolha, o Lula tá 21 pontos na frente. Tava, né? Não sei se tá mais. Vence em todos os cenários.
E ainda assim, só tem 65%. Só tem 65%. 2/3. Bolsonaro tem 1/3 de chance. A cada 3, Bolsonaro leva uma. Assim, rapaz, pode parecer pouco, mas acho que é muito, né? Porque o Lula é extremamente favorito e a cada 3, Bolsonaro leva uma. Meio estranho. Aí você vê, vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai em estados-chave. Veja diferenças nas pesquisas de março a julho. E aqui é Quest, levantamento com base em dados da Quest, e aquele instituto, depois do Datafolha, o que mais o Lula gosta. É quase um só um pouquinho para virar o Datafolha, só um pouquinho. E mesmo assim, um instituto bem lulista, bem petistinha, né? Ó, a vantagem está diminuindo. Hoje de manhã, Poder Data. Vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de 6 pontos. 6 pontos. É o menor da história. 43 contra 37 na simulação de primeiro turno. E aí? E aí, Lula? Tá menor, hein? Não que eu acredito na pesquisa. Mas mesmo as pesquisas estão indicando, ó, tá diminuindo, hein? Isso porque tá começando aqui a ficha, que a eleição tá para começar. O clima de, sei lá, Fla-Flu tá aumentando, né? Lula versus Bolsonaro. E o governo vinha apresentando várias agendas, né, muito positivas. A questão aí da gasolina, rapaz, muita gente entendeu. Assim, não é que o cara ele ficou grato porque o preço caiu. É porque ele entendeu qual era o problema. Imagina as pessoas que falavam, rapaz, e o pessoal falando que não, que o ICMS nunca tinha aumentado nem nada. O pessoal tava mentindo pra mim, hein? O pessoal tava mentindo, hein? Se tem uma coisa que qualquer ser humano odeia, é se sentir enganado. Na hora que o cara percebe que ele tava sendo enganado, rapaz, pra você conseguir reconquistar esse cara dá trabalho. O Lula tá preocupado. Tá aí com um, com outro, com um, com outro, com um, com outro. E por isso eu volto a falar. Não é pra deixar a imprensa falando sozinha, mas não se esqueçam da agenda positiva. Tem que mostrar todo. Se você não sei o que mandar no Telegram de Bolsonaro, vai ter uma porrada de notícia boa. Porrada de notícia boa. Às vezes você acompanha todo dia pra você, eu vi isso aqui ontem. Mas seu amigo, cara, ele não sabe nada, tá completamente perdido. Qualquer coisa que você pegar aí dos últimos 6 meses, tudo pra ele vai ser inédito. Ele vai falar, rapaz, não sabia disso. Pra falar que a gente tá falando de eleição, algumas movimentações, como são as coisas, né? Só para um pouco de risada. Moro disse que Álvaro Dias nunca foi seu padrão político. Além de não ser humilde, Moro é ingrato. Ele não é meu padrinho. O que me deu notoriedade foi a carreira pública que tive como juiz e ministro. Meu padrinho é o povo brasileiro, afirmou Moro ao painel. Nos bastidores, aliados do atual senador têm reclamado de ingratidão do ex-juiz. Realmente, né? Moro e Álvaro Dias eram unha e carne desde os idos da Lava Jato. Além de não ser humilde, o cara é ingrato. E a amiga do Moro, a Janaína Pascoal, todo dia ela tenta, não sei, convencer as pessoas que ela consegue ser pior do que você acha. Ontem, ela colocou essa notícia do UOL, que a manchete é: como pesquisadora abandonou militância de direita para votar em Lula. Aí ela fala: leiam essa matéria com a mente e o coração abertos e vocês vão compreender o que estou dizendo. O radicalismo do bolsonarismo afasta as pessoas e vai trazer Lula e o PT de volta. E eles virão com tudo. É hora de reunir. O Leandro Rocha fala o seguinte: como é que é? A Janaína quer que alguém leia com o coração aberto algo escrito por uma extremista cujo objetivo vai criminalizar e perseguir a direita? Ah, vá. Pra quem não sabe quem é essa senhora lei que a Janaína compartilhou na UOL, é a Michele Prado. É amiga do Luciano Ayan. Todo o caos que a gente viu ser desenrolado ao longo de 2019 possui as digitais.
A Michele Prado, amiguíssima do Ayan, ajudou, sabe, dessa descrição, dessa direita bolsonarista, etc. De direita ela nunca foi. Nunca foi. A Janaína Pascoal tá mandando você se inspirar na amiga do Luciano Ayan. Você consegue, assim, eu não consigo entender como ela consegue ser tão perdida na política. É aquele típico caso que se ela tivesse ficado parada, tinha saído melhor. É o tempo todo colocando os pés pelas mãos. Aí depois quer receber apoio. Ai, me apoiem. Ah, isso daqui é aquilo outro. A Janaína se colocou numa posição que a única forma de você ter o mínimo de simpatia e apoio por ela é se for ela versus o PT. Você fala, pô, no PT eu não voto de jeito nenhum. Nem no PT, nem no PSOL. Vai ter que ser Janaína. Que não dá, bicho. Não dá. É o tempo todo jogando contra. E aí, olha só. Isso aqui se soma às pesquisas. Se o Lula tivesse tão na frente assim, vitória certa, etc. Não tava a imprensa batendo em Bolsonaro, não tava a imprensa internacional batendo em Bolsonaro, não tava as ONGs de esquerda tentando se contactar parlamentares americanos, europeus, sabe? Não tava todo esse caos e não tava isso aqui acontecendo. Simpatizantes de Lula articulam nas redes sociais boicote à convenção de Bolsonaro. A esquerda se unindo aí para as pessoas comprarem ingressos, né? Adquirirem ingressos para o evento. Eles estão estimulando que as pessoas comprem ingressos para a cerimônia oferecidos em plataformas na internet e não compareçam. Segundo os organizadores, a ideia é fragilizar a versão de que o chefe do executivo conta com apoio popular, argumento utilizado para descredenciar o resultado das pesquisas eleitorais que mostram Bolsonaro atrás de Lula. Não, vamos não, para ficar vazio. E aí Bolsonaro passar vergonha. Estão sentindo, né? Estão muito preocupados com Bolsonaro. O Lula vê com as mãos nas costas. Estão tão preocupados, rapaz, em descredibilizar. E você vê isso daqui, ó. Lá o perfil Omar. Bolsonaro marcou a convenção do partido no Maracanãzinho com retirada de ingresso de graça pelo Simpla. E aí o cara tá falando da galera se unir pra pegar o ingresso e não ir. A Tabata do Amaral tava ajudando na convocação. A Tabata Amaral. Isso daqui é postura de político? Isso é a postura? Isso é a ética que um político tem? É a turma do Lula. Uma parlamentar incentivando fraude para atrapalhar a conversão partidária do PL. Cadê a ética e o caráter, né? A Cláudio Luca pergunta. Olha o desespero da esquerda. Olha o desespero da esquerda. O Lula, líder isolado. Vence com a mão nas costas. Mas precisa do Alckmin, de toda a esquerda, da Globo, do MDB, do Kassab, de todo mundo. Mas ele é líder isolado. Vence com as mãos nas costas. Opositores tentam esvaziar a convenção, né? Segundo a assessora do PL, a equipe de TI entrou em campo e tem instrumentos para rebater. Eu vi o pessoal comentando aí, ao longo do dia de ontem, que em tese eles já encontraram a solução para garantir que essa tentativa da esquerda não prospere. E se eu bem conheço Bolsonaro, né? E eu bem conheço os apoiadores de Bolsonaro, vai ser um sucesso essa convenção e vai ser chororô para tudo que é lado. Dá tempo de comentar? Dá tempo. Comentar aqui só as coisinhas bem rápidas. Bolsonaro conversou com Zelensky. Aí o Globo solta a seguinte matéria. Desde o início do conflito, que eclodiu em 24 de fevereiro, Bolsonaro tem definido uma posição de neutralidade. Zelensky critica Bolsonaro sobre conflito na Ucrânia. Neutralidade permitiu a fascistas engolir metade na Europa na Segunda Guerra. Tá bom. Ainda bem que o presidente não cai na narrativa dessa galera, né? Bolsonaro adotou a posição, a melhor de todas, para o Brasil. E olha só que interessante. A turminha tá criticando o Bolsonaro, né? Olha só. Ontem, a União Europeia decidiu desbloquear fundos de bancos russos para impulsionar comércio de alimentos. Vão tirar aí as sanções, né, para poder facilitar a compra e venda de comida. Que é o que Bolsonaro vinha falando desde o início, né? E o que ele garantiu para o Brasil, os fertilizantes. União Europeia desbloqueando o fundo de bancos russos. Beleza. Enquanto isso, Reino Unido, a agência reguladora do Reino Unido, agência reguladora,
Hoje lançamos uma consulta sobre planos para esclarecer a lei sobre a venda de insetos para consumo humano. Gostaríamos de ouvir qualquer pessoa interessada, né, em insetos comestíveis, principalmente organizações comerciais e empresas de alimento. Quem vai vender? Mas voltando. Energia solar se torna a terceira maior fonte brasileira de energia. O Brasil que é líder na utilização de energias renováveis em sua matriz energética. Enquanto isso, a Alemanha vai aumentar o uso de carvão após queda de fornecimento do gás russo. É, né? Que triste. Chanceler alemão diz que reativação de usinas termoelétricas é temporária. Temporária? Aí a Bia pergunta, se é temporária, por que desde o dia 15 de junho de 2021, um ano atrás, na falta de gás natural, a Europa volta a queimar carvão? Não era temporário? Mas já voltou a usar carvão? Estranho, né? Fogo bolsonarista. Tá lá o Diogo Mainardi, com tanta coisa para comentar. O Lula, que um dia ele já fingiu, né? Fingiu lutar contra, na época. Vixe, aí valia, né? Na época lá, vários clickbait no antagonista, junto com a turma do Moro. Carluxo festeja os incêndios na Europa. Não. O Carlos Bolsonaro, ele não celebrou nada. Ele não festejou nada. Ele só colocou algumas imagens e perguntou, cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê a Greta? Só para mostrar a hipocrisia da turma da Europa. Quando é lá, é onda de calor. Quando é no Brasil, a culpa é de Bolsonaro. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Aqui não é agenda positiva, mas é típica notícia que também vale a pena você mandar pro cara que tá indeciso. Que é o seguinte, aqui já está traduzido. É um jornal alemão. Vamos estar traduzido do alemão, né? Não sei se o PES também usa a língua alemã. Daniel Schubert explica por que sua empresa está insolvente e por que ele teve que demitir 100 pessoas. Sua conta de gás passou de 60 mil para 400 mil euros. Isso é um aumento de 6,5 vezes. De 60 mil para 400 mil euros. Nenhuma empresa aguenta isso. Se você quer entender a crise de energia, precisa assistir a esta entrevista. Olha esse gráfico. Aqui é na França. Olha onde está o valor do megawatt-hora. 630 euros. Quando você olha, né, o período lá pré-pandemia, bota aqui, ó, 2019 para trás, tá mais ou menos aqui, ó. Que é 50 euros de base, um pouco mais, 70, 630. Se era 70 para 630, são 8 vezes. 8 vezes, um aumento de 8 vezes na conta. Inflação anual na zona do euro vai a 8,6% em junho. Será que realmente é só 8,6%, né? Só a energia foi 8 vezes. Aqui na Europa, desculpa, Estados Unidos, aumento médio, né? Ovos 30%, 33%, manteiga e margarina 26%, farinhas 19%, galinha 18,6%, leite 16,4% e vai indo. Energia, gasolina aumentou 60%, energia de casa, né? Conta de energia da casa 22%, transporte, tarifas aéreas 34%, transporte público aumento de quase 24%, mas não é só o Brasil. Não é só o Brasil. Máximo histórico. O dólar argentino, né, o dólar azul, chegou a 300 pesos. 300 pesos, que é o dólar paralelo, né, o dólar blue, o azul. Recorde histórico. Isso é o lulismo. O lulismo, né, é o Foro de São Paulo, que tomou poder na Argentina. Então olha a quantidade de notícias, né, saindo sobre o mundo, para dar um pouco mais de parâmetro na hora de reclamar das coisas. Mas que a imprensa dificilmente vai noticiar, né? A imprensa quer criar o caos no Brasil, elas querem promover o caos, porque no caos não tem espaço para notícias positivas, a população fica capturada e todo mundo só comenta sobre aquele tema e aquele leitor lá, né, o indeciso, ele não vai para lugar nenhum, vou anular meu voto. Enfim,
Ficamos por aqui. Compartilhe esse vídeo. Faça uma postagem hoje nas redes sociais. Todos os dias até a eleição, faça esse compromisso com você. Todos os dias até a eleição, faça uma postagem positiva. Uma agenda positiva do governo, que o governo emplacou. Conte para as pessoas. Tente converter um voto. Tente conversar com aquele cara que você sabe que ainda não está decidido em quem ele vai votar. Tente ir nessas pessoas. Rebata a imprensa, mas não esqueça dessas variáveis. Compartilhe esse vídeo e, obviamente, volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!